bem, estou aqui para falar sobre a Lei 8.112/90, no artigo 121, que fala sobre responsabilidade. O servidor ele responde civil, penal e administrativamente pelos seus atos. Pode ser acumulado, certo? O que seria civil? Civil seria quando ele comete um ato de improbidade administrativa, vamos supor, enriquecimento ilícito, dano ao erário. Penal, quando ele comete crimes contra a administração pública, né, aqueles crimes de peculato, corrupção passiva, tudo mais. E na esfera administrativa, quando ele comete um ato, vamos supor, de inassiduidade habitual, que a gente vai ver, de abandono de cargo, aí ele vai responder através do PAD, que é o processo administrativo disciplinar, certo? Então, temos o ato na esfera civil, que é o comissivo, omissivo, doloso ou culposo, certo? O que seria comissivo? Comissivo é quando o agente público, o servidor ou servidor, ele comete algo que está proibido em lei, mas ele comete. Omissivo é quando ele se omite de fazer algo que está previsto em lei. Doloso é quando ele faz na intenção de prejudicar e assume aquele risco. E culposo é quando ele comete algo que não teve a intenção de provocar aquele dano. Um exemplo de doloso culposo, para entendermos melhor, vamos supor que um agente pega uma arma para atirar no bandido. Ele atira. Ele praticou um ato, um delito, que ele assumiu o risco e ele teve a intenção de matar. Quando é culposo, é quando, vamos supor, que a arma esteja na casa de um cidadão. Aí, vamos supor que ele pega essa arma, vai limpar a arma, aí acaba atirando na parede, ou até atirando no pé dele, ou numa pessoa. E ele não teve a intenção de cometer isso. Tá entendendo? Isso é chamado ato culposo. Doloso, quando tem intenção de provocar algum dano, e culposo, quando não tem intenção de provocar algum dano. Comissivo é quando faz algo que está proibido, e omissivo é quando deixa de fazer algo que está previsto em lei, certo? A responsabilidade, no caso, temos o prejuízo ao erário, né, quando ele comete um dos atos da lei de improbidade administrativa, que ele tem no máximo um prazo de 30 dias para ressarcimento, podendo ser parcelado isso, quando ele acaba provocando esse prejuízo ao erário. Mas quando esse ato de improbidade administrativa, que é dano ao erário, ele é imprescritível, viu? Não tem esse negócio, até tantos anos ele prescreve, não. A todo tempo ele pode, no caso, ressarcir aos cofres públicos, né? Porque tem alguns crimes que eles prescrevem e esse não prescreve, certo? O dano causado a terceiros responderá perante a Fazenda Pública. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores até o limite da sua herança. Ou seja, se o servidor ele provocou dano ao erário, né? A lei de improbidade administrativa, que eu volto a falar, aí ele faleceu. Aí esse ato, esse crime, esse dano, ele vai ser estendido aos seus sucessores, para que possa repará-lo no limite e valor a herança. Tá entendendo? Até a herança. Não pode ser acima da herança aqui, né? Para que os herdeiros reparem o dano causado pelo agente que faleceu, né? Que ele provocou o dano ao erário enquanto ele estava na administração pública antes de falecer, certo? A responsabilidade penal são os crimes e contravenções. O que seria contravenções? Seriam crimes menores, tipo o jogo do bicho, direção perigosa, são crimes
pequenos. Eu procurei saber na internet, eu não entendia muito bem o que seria contravenção, porque isso não é muito da minha praia, assim, né? Porque eu não tenho uma vivência com relação ao direito penal, tudo mais. Estudo só para concursos na área administrativa e não para a área policial. Aí procurei saber o que seria crimes de contravenções, né? Que no caso são crimes de menor grau, que é justamente esses que eu falei, jogo do bicho, essas coisas, né? A responsabilidade penal, né? Como eu já falei, é tipo assim, quando um servidor ele comete um crime contra a administração pública, que crimes contra a administração pública vai do artigo 312 ao 327 do Código Penal brasileiro, certo? E a responsabilidade civil administrativa resulta de ato omissivo ou comissivo. Lembra de omissivo? Quando ele deixa de fazer alguma coisa que está prevista em lei. E comissivo, quando ele faz algo que é proibido por lei, lembra? Praticado no desempenho do cargo ou função. Quando ele deixa de fazer algo ou faz algo que é proibido, algo que é ilícito, dentro das suas atividades, dentro das suas atribuições, certo? Aí ele vai responder civil administrativamente, certo? E temos as sanções civis, administrativas e penais. Elas são independentes, mas elas podem se acumular, ou seja, o servidor público ele pode responder ao mesmo tempo pela esfera civil, administrativa ou penal, quando ele comete algum delito, né, dentro da administração pública, certo? Eu quero me lembrar de algum exemplo que fala quando ele comete um crime, que vai responder pelas três esferas. Deixa eu ver aqui, um agente que ele cometeu um crime de corrupção passiva, ou seja, ele solicitou a um particular, vamos supor que ele é um agente de trânsito, aí viu que o motorista está sem o cinto. Aí ele disse, você está errado, e aí o particular, mas eu não tenho, e agora? Você só sai daqui, no caso, se você me der um agradozinho, me dê uns R$200, tal. Ou seja, ele pediu a um particular para dar esse dinheiro para ele poder, né, soltar e liberar o cara, né? Aí ele está cometendo o crime de corrupção passiva, que está previsto no artigo 317 da Lei de Código Penal. Aí ele recebeu desse agente, desse particular, perdão. Aí ele pega esse dinheiro, aí ele compra alguma coisa. Ou seja, ele está, de certa forma, enriquecendo ilicitamente, porque ele fez com esse, fez com outro, fez com outro, fez com outro. Ou seja, ele pediu, ganhou algo que não é do seu trabalho, ou seja, algo que é ilícito, né? Porque ele cometeu um crime de corrupção passiva, e através desses trocadinhos que os agentes particulares deram para ele, né? Para ele liberar, né? Deixar de... na verdade, esse exemplo, ele liberou os caras, quem é particular que estava passando pela rua, de carro, que não estava com cinto, que estava sem habilitação. Aí ele foi pedindo, né? E ele deixou de cobrar a multa, que acho que é no Código Penal, meu Deus. Eu não me lembro se é prevaricação, qual é a lei que fala, que também, além de ser corrupção passiva dele receber, né, do particular, quando ele deixa de praticar o que tem que ser feito, ou seja, ele foi omisso, ele deixou de fazer o que estava previsto em lei. O quê? Se ele viu um cidadão que estava sem habilitação ou um cidadão que estava sem o cinto de segurança, ele é para ter multado e não para ter deixado de fazer sua atividade, né? No caso, o seu trabalho. Aí, através desses trocados que ele
veio ganhando ao longo desse tempo, aí ele comprou um imóvel, um apartamento, um exemplo, aí ele enriqueceu ilicitamente, ou seja, ele praticou um crime de crimes contra a administração pública, o artigo 317 do Código Penal, que é corrupção passiva, e outro que eu não estou lembrada, mas depois eu volto para falar, e ele enriqueceu ilicitamente, ou seja, ele cometeu um crime, um ato de improbidade administrativa, que é enriquecimento ilícito, que está previsto no artigo 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Ou seja, ele vai responder pela esfera civil, porque ele causou, né, um dano, vai ter que reparar esse dano, que quando enriquecimento ilícito é até 3 vezes o valor do que foi acrescido ao seu patrimônio, né? Aí tem, né, as outras penalidades, como suspensão dos direitos políticos, perda da função pública, tantos anos, que é de 8 a 10 anos, sem contratar com particular, essas coisas que a gente vai ver, que depois eu vou gravar um vídeo sobre improbidade administrativa, ou seja, aí ele vai responder pela esfera civil e a esfera penal, ou seja, como aqui fala na lei, que eles são independentes entre si e são cumulativos, tá certo? E tem uma particularidade aqui, que quando o servidor ele está respondendo pelas duas esferas, tipo civil, penal, administrativamente ou penalmente, quando ele é absolvido na esfera criminal ou penal, ele é absolvido na área administrativa, porque assim, a penalidade, a sanção penal, ela é mais assim, gravosa, tá entendendo? Aí quando o servidor está respondendo pela esfera administrativa e penal ao mesmo tempo, né? Como falei, são independentes e eles podem se acumular. Aí vamos supor que na esfera penal ele foi absolvido, na administrativa ele também será absolvido, certo? Deixa eu ver aqui das minhas anotações, tá? Nenhum servidor será responsabilizado civil, penal ou administrativamente se levar a autoridade competente que saiba que o seu superior está cometendo o crime de improbidade administrativa. Vamos supor que eu trabalho numa repartição pública e o meu supervisor, o encarregado lá, o chefe do meu setor, né, da minha repartição, ele está cometendo crime de enriquecimento ilícito, né? Ele faz, vamos supor que eu trabalho no setor de licitação. Aí vejo que ele contrata com as empresas, aí ele faz colui entre eles, aí eu sei que eu tenho provas de que ele está enriquecendo ilicitamente e está cometendo crime de improbidade administrativa, esse ato de improbidade administrativa. Aí se eu, como servidora subordinada a ele, entregar a autoridade superior da minha repartição, dizer, ó, fulano, meu supervisor, no caso, meu chefe imediato, ele está fazendo um acordo com as empresas nas licitações e através disso ele está enriquecendo ilicitamente. E assim, eu vim fazer essa denúncia e tudo mais, porque as denúncias elas não podem ser anônimas, né? Tem que, né? A gente vai ver sobre o processo administrativo e tudo mais na frente, né? Aí eu não vou ser punida por eu ter entregue meu superior imediato, não. Pelo contrário, eu vou estar agindo com ética, probidade e boa fé quando eu vejo que dentro da minha repartição, dentro do meu setor, alguém está cometendo alguma infração contra a lei. Tá entendendo? Agora vamos falar sobre penalidades, que está previsto no artigo 127 da Lei 8.112. Temos a penalidade de advertência,
suspensão, demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, destituição do cargo de comissão e destituição de função de confiança. O que seriam essas penalidades? Vamos falar sobre a advertência? A advertência é algo que o servidor comete dentro da administração pública, que ela, de certa forma, é algo mais brando, certo? Algo que não cause um dano, um prejuízo muito grande, certo? É algo pequeno. Que ela, por escrito, jamais tem que ser advertência verbal. Tem questões na prova, até se vocês forem responder provas do QConcursos, do site do QConcursos, vocês vão ver que tem algo falando assim, advertência verbal, sei o que, oral não, é sempre por escrito. São infrações mais leves, como eu já havia falado, que é algo mais leve, ou seja, eu vou falar alguns exemplos de que seria os atos pelo qual vai gerar uma advertência. O que o servidor faz que, através disso, vai ser advertido dentro do seu setor de trabalho? Ausentar-se durante o serviço sem autorização da sua chefia imediata. Vamos supor que eu trabalho na escola, né? Aí eu preciso resolver alguma coisa, tipo pagar uma fatura na casa lotérica bem pertinho, e só tem que pagar hoje, só pagar lá, e é coisa ligeira, coisa assim, rápida. Aí eu falo, né, preciso me ausentar para pagar isso aqui e tudo mais. Tem que ser com conhecimento da chefia imediata, não pode, tipo, vou sair a hora que quer, não. Tem que ser comunicado, certo? E autorizado também. Recusar a fé a documentos públicos, opor resistência injustificada, coagir ou aliciar subordinados para que eles se aliem a associações ou partidos políticos. Isso acontece demais dentro do setor público, principalmente em tempos de eleição, né? Que, falta e tal candidato, sei o quê. Eu acho isso super chato, particularmente. Já aconteceu isso no setor em que eu trabalho, na repartição onde eu trabalho. E realmente isso é muito desagradável, você tá no seu trabalho e alguém, vota em fulano, não sei o quê, porque fulano é meu candidato. Não, gente, não gosto disso, sou concursada, esse negócio de política, eu prefiro ser bem pessoal, bem imparcial, neutra, tá entendendo? Até pra, né, evitar constrangimento, confusão, tá entendendo? E tem gente que, infelizmente, mesmo quando você não tá afim, mas chega ainda coagindo, aliciando você a votar em tal candidato, isso, aquilo. Isso é chato, muito chato. Valer-se do cargo para tirar proveito pessoal ou de outrem, né? Tipo, eu sou chefe do setor, aí eu aproveito do meu cargo para justamente tirar proveito, me beneficiando ou beneficiando, vamos supor, outra pessoa, vamos supor, um cônjuge, coisa assim, tá entendendo? A advertência, ela, no caso, quando o servidor recebe a advertência, tudo mais, por escrito e tudo mais, ela vai para a sua ficha funcional, certo? Para que a sua ficha funcional, para que o seu registro de advertência, ele suma da sua ficha funcional, tem um prazo de 3 anos para sua ficha ficar limpa, certo? 3 anos de efetivo exercício. E o crime no caso, a penalidade de advertência, ela prescreve em 180 dias, ou seja, 6 meses, certo? Agora, vamos falar sobre suspensão. A suspensão é quando o servidor, ele é advertido por alguma infração que ele comete no serviço público. Aí essa infração, ela se torna reincidente. Aí o administrador, ele vai só adverter, não. Aí ele vai colocar uma penalidade um pouco mais pesada,
justamente para que o servidor ele se toque e deixe de cometer essas infrações, que é justamente a suspensão, certo? Que é justamente a reincidência de faltas punidas com advertência. No caso, um exemplo, vou citar, porque assim, na lei tem falando, né, dos casos previstos que é advertência, suspensão, demissão, tudo mais. Aí eu não quis colocar, para falar com vocês tudo assim de uma vez, porque vocês dão uma olhadinha na lei e tudo mais. Eu coloquei os que são mais, os principais, para que vocês entendam a lógica dessas penalidades e vocês tentem visualizar isso dentro de um setor público, tá? Cometer a outro servidor atribuição estranha ao cargo que ocupa. Tipo assim, eu trabalho na escola e tudo mais, aí eu tenho um serviço pessoal, aí eu falo, fulaninho, tu faz um negócio pra mim, um serviço pra mim, aí ao invés de fazer fora da repartição, faz dentro da repartição, tá entendendo? Uma coisa que não tem nada a ver com as atribuições do cargo, mas é uma coisa minha, particular, dou pra fulaninho fazer dentro da repartição. Isso aí é punível com a suspensão, tá bom? A suspensão não pode exceder 90 dias, certo? Não pode exceder 3 meses. Até 15 dias de suspensão. Quando é que acontece? Quando o servidor ele recusa a se submeter a fazer exames periódicos, suspensão médica. Aí ele leva uma suspensãozinha de 15 dias. Mas assim, quando ele se toca e vai fazer a inspeção médica, o que vai acontecer? Aí ele vai, a partir do momento que ele faz essa inspeção médica, aí a suspensão, ela é extinta, certo? Pode ser convertido em multa a suspensão, 50% por dia de vencimento ou remuneração, ou seja, o cara vai trabalhar e ainda vai ganhar metade da sua remuneração, né? Provavelmente é a forma dele assim, né, pagar pela penalidade de suspensão, né? Fogo, mas assim, tem os casos previstos e tudo mais, ele sabe que aquilo é errado, mas cometeu e quis fazer mesmo, porque se é reincidente é porque ele teve a intenção de fazer, ou seja, ele cometeu de forma dolosa. Para quem se esqueceu, doloso é quando há intenção de prejudicar alguém ou a administração pública. Vocês estão entendendo? É cancelado a suspensão da sua ficha funcional 5 anos de efetivo exercício, para que a ficha funcional do servidor ele fique com a fichinha limpa. E esse crime de suspensão, no caso, o crime não, a penalidade de suspensão, ele prescreve em 2 anos, certo? Então, vou dar uma pausazinha, vamos voltar no próximo vídeo para falarmos sobre demissão do servidor. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo, tá? Beijo!